Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, temporada 2024. Esse nosso primeiro programa da série de conteúdos que tem como objetivo levar ao grande público um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão construindo o Brasil do futuro, que fazem o país que dá certo. Então, para nossa grande honra, o tema que estreia a sequência 2024 do Lead Talks, Liderança para o Futuro, tem a ver com um assunto de alta relevância e de impacto na vida de todos nós. O quanto a longevidade, o quanto a chamada economia prateada, o quanto os novos hábitos e tecnologias têm a ver e vão mudar não só a nossa vida pessoal, nossa relação com a vida, mas também como oportunidade para empresas, marcas, organizações se posicionarem. Nossa convidada de hoje é a CEO da Quanta Previdência, Denise Maidanshen, que também é a grande vencedora da edição do Prêmio Líderes de Santa Catarina, Líderes do Brasil, na categoria Lead Mulher, uma representante dessa nova geração de empresárias, executivas, que trazem o olhar do universo feminino à frente de grandes empresas e marcas. Denise, seja super bem-vinda ao nosso Lead Talks especial, que inicia a temporada 2024 e com um tema que impacta todos. Como viveremos cada vez mais com qualidade, com saúde, com bem-estar e o quanto que as pessoas, as empresas, as marcas estão preparadas para esse novo horizonte de vida. Então, agradecendo a sua presença, eu queria começar te ouvindo um pouquinho sobre o que é a Quanta Previdência enquanto organização, né? Como que ela se posiciona nesse novo tema chamado Economia Prateada. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Delton. Um prazer, uma grande oportunidade, né? Olá a todos também. A gente começar o ano falando daquele lugar que todos nós, pessoas, empresas, organizações, todos nós vamos passar o resto da nossa vida, que é no futuro, né? A Quanta Previdência é uma entidade que nasceu aqui em Santa Catarina. Hoje nós atendemos todo o território nacional e a gente tem uma pretensão de transformar a realidade do brasileiro quando a gente fala de aposentadoria, quando a gente fala de viver mais, de longevidade. Nós trabalhamos hoje numa área que é a grande revolução do século XXI. E quando a gente fala sobre isso, muitos acreditam que nós somos uma empresa de tecnologia. Na verdade, nós também somos uma empresa de tecnologia, mas a maior revolução do século XXI é a longevidade, né, Delton? E a Quanta Previdência, ela tem essa pretensão de ajudar as pessoas, o brasileiro, as empresas, as associações, as cooperativas a serem atores ativos nessa missão de ajudar o nosso brasileiro a ter uma longevidade com qualidade de vida. Porque viver mais, como você falou, não é uma grande novidade. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo mais. Mas nós não estamos vivendo com mais qualidade de vida. E talvez essa informação muitos de vocês não saibam, né? Então, a Quanta, ela nasceu aqui no estado de Santa Catarina. Hoje ela é uma instituição que atende já 55 cooperativas, 25 empresas em todas as cidades do Brasil. Nós temos já hoje mais de 200 mil participantes e nos próximos anos aí temos uma pretensão aí de um crescimento bastante grande, porque o ramo de previdência é um dos ramos mais promissores do Brasil, né? O ramo de seguros e previdência tem um altíssimo potencial, dado que hoje, quando a gente fala em previdência, nós estamos falando de apenas 7, 8% da população brasileira que tem esse olhar previdente, né? É muito pouco quando a gente compara aí com outros países desenvolvidos. Então, a Quanta, ela é uma administradora de planos de previdência. Ou seja, as organizações, as empresas privadas, as pessoas conseguem aderir ao modelo Quanta, conseguem optar por participarem do modelo Quanta Previdência e assim planejarem melhor o seu futuro. Como que as organizações, como as empresas, que soluções basicamente têm sido as mais procuradas, as mais demandadas, né? Imagino que esse tema se tornou urgente na vida das empresas, até porque as empresas também precisam melhorar a sua retenção, ser um ambiente atrativo, né, para os novos profissionais, executivos, e esse componente de futuro, bem-estar, previdência se tornou crítico, né? E as pessoas também, por outro lado, estão procurando cada vez mais. Qual é o perfil hoje desses 200 mil associados Quanta e que tipo de soluções mais têm sido procuradas? Né?
Bom, antes de falar do perfil, a Quanta, ela é uma administradora de previdência complementar. Você falou de empresas, da sociedade, né? Quando a gente fala de previdência, nós temos um tripé, né? O governo tem uma responsabilidade, sim, enquanto Estado, de prover uma previdência pública mínima, né? Para manter ali um fator mínimo de subsistência. A partir desse mínimo, as pessoas sozinhas e estimuladas até pelo governo, que concede para os planos de previdência vários incentivos tributários. Agora, recentemente, semana passada, a gente teve a sanção de uma nova legislação que trouxe ainda mais flexibilidade tributária, né? Para que as pessoas possam se estimular para aderir e contratar e formatar uma reserva aí privada. Mas não é fácil. E nos países desenvolvidos, a gente sabe que aqueles países que têm uma alta cobertura, como, por exemplo, a Holanda, que é o país que tem a maior cobertura previdenciária do mundo, ou Estados Unidos, tem um agente muito importante nesse processo, que são as empresas. As empresas podem e devem incorporar os planos de previdência como um benefício de gestão de pessoas para, inclusive, alongar o seu relacionamento. Algo que é extremamente falado. Hoje nós temos 4 gerações diferentes. E a mais nova geração é a geração que tem mais dificuldade de ter um relacionamento de longo prazo com as empresas. E um plano de previdência é um convite que a empresa faz para uma construção mais longeva com os seus funcionários, né? Então, aqui no Brasil ainda é muito recente o envolvimento das empresas. Mas a gente entende que se a população está envelhecendo, os indivíduos têm dificuldades sozinhos de formatarem uma reserva adequada, se as organizações elas não participarem desse processo, nós vamos ter um envelhecimento e um empobrecimento da população, como a gente já vê acontecendo hoje, né? Nós temos no Brasil 43 milhões de aposentados, pessoas que ficaram uma vida inteira vinculadas a um CNPJ, trabalhando, e que hoje não conseguem manter o seu padrão de vida. Apenas 3% da população conseguiu manter o seu padrão de vida. Essa é a maior prova que o indivíduo precisa da ajuda daquele que, ao longo de uma vida toda, construiu, né, a sua carreira, a sua fase laborativa. Então, nós administramos planos tanto para pessoas físicas que vão buscar a formatação de um indivíduo, né, de uma reserva de previdência de forma individual, como também a nossa grande aposta de crescimento é trazer essa realidade para o Brasil. Ainda nós temos um percentual muito pequeno de empresas que oferece esse tipo, né, de benefício, mas é uma tendência mundial e a gente acredita demais que, na medida que a gente traz o empresário e motiva o empresário a se envolver nesse processo, a gente vai ter uma população que vai trabalhar também com mais tranquilidade, porque vai ter educação financeira, vai ter segurança, né? E todos nós ali na frente, tendo empresa ou não, vamos poder envelhecer bem num país que soube respeitar todas as classes, todas as idades, né? E não só os jovens ou os que estão trabalhando. Porque daqui a pouco a gente vai ter 32% da nossa população brasileira com mais de 60 anos. Então, não adianta a gente envelhecer e a gente não conseguir gerar uma renda adequada para essa população, porque essa população serão os novos consumidores ali na frente. Então, é uma responsabilidade, sim, de todo mundo, das pessoas, do governo e, claro, dos empresários também, né? Denise, do ponto de vista de performance operacional, do ponto de vista de resultados, de entrega, como tem sido esse desempenho? A Quanta Previdência já vinha com um crescimento sólido, imagino que o pós-pandemia e essa nova temática talvez tenha colaborado com uma maior aceitação, né, do mercado e uma demanda em relação ao tema. Como está hoje, como fechou 2023, como está hoje o olhar da Quanta em termos de desempenho operacional? Bom, a pandemia ela trouxe um impacto extremamente positivo para o nosso modelo de negócios. Primeiro, porque a pandemia ela trouxe uma nova onda, né, de responsabilidade social, ESG. E nosso negócio, ele só tem sucesso porque ele está focado extremamente no aspecto social. Dentro do segmento do sistema previdenciário brasileiro, nós temos as entidades abertas, que são produtos financeiros oferecidos por bancos, por seguradoras, e a Quanta ela está inserida no modelo de previdência fechado, que é construído e disponibilizado por empresas ou por cooperativas, por associações. Mas são instituições que têm uma pretensão ali mais social do que comercial. E nesse aspecto, nós que nascemos do cooperativismo, nós já nascemos com esse DNA, com essa necessidade de ter esse olhar social. E também por ser uma entidade sem fins lucrativos, a questão da governança, transparência é extremamente importante. Então, é como se ela já nascesse dentro dos princípios de ESG que a gente tanto fala.
Hoje, nesse último ano de 2023, enquanto o segmento de previdência aberta, que comercializa produtos, cresceu na ordem de 9%, o segmento de previdência fechada cresceu 5% e a Quanta cresceu 19%. Então, nós tivemos um crescimento 2 vezes superior ao mercado de previdência aberta e, sem dúvidas nenhuma, o que ancora esse crescimento é este olhar, né, de governança, de educação, esse olhar social. Né? Hoje, o tripé que sustenta o nosso crescimento tem a ver com 3 coisas. O primeiro é a educação, porque para a gente ter sucesso, né, na motivação e na conscientização das pessoas para guardarem dinheiro por 30 anos, quem faz isso com naturalidade? É difícil, né? Então, para a gente ter sucesso, a gente precisa mudar o comportamento brasileiro. Então, o aspecto educacional é extremamente relevante e importante. Depois, o segundo pilar, aí sim, a tecnologia. Ela é que vai dar a possibilidade de inclusão, de abrangência. E hoje, tecnologicamente falando, existem muitas ferramentas, muitas possibilidades de a gente, com uma operação escalável, a gente conseguir chegar, tanto com modelos preditivos ou com inteligência artificial, a gente consegue ajudar nesse processo de decisão, fazendo as pessoas refletirem mais rapidamente aí com relação ao seu futuro. Então, educação, tecnologia e nosso terceiro pilar é a inovação. Porque há 20 anos que essa organização existe, nós estamos pensando em maneiras diferentes de poder chamar a atenção das pessoas, né? Alguns anos atrás, quando a Quanta nasceu, nós tínhamos um índice de inflação extremamente alto. Era muito difícil, no período, né, inflacionário, as pessoas guardarem dinheiro por mais tempo. É claro que a realidade econômica que a gente vive hoje, ela favorece. Mas esse processo de educação financeira, essa conscientização das pessoas, também foi um ponto extremamente importante. E a pandemia, ela deu luz a isso, a esses pontos todos. Primeiro, deu luz às organizações. As pessoas foram trabalhar em casa. E elas começaram a refletir sobre ter uma qualidade de vida maior. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, as pessoas, e a grande maioria do brasileiro, 70% das pessoas tiveram alguma alteração no seu nível de renda. Então, as pessoas se preocuparam mais com a segurança financeira. Não só com relação ao futuro, mas com relação ao presente também. E nesses últimos anos, nós tivemos os maiores índices de contratação de seguro de vida. Um mercado extremamente inexplorado no Brasil. Hoje, a gente não vê 80% das pessoas que têm carro têm um seguro de automóvel, porque elas não querem colocar o seu bem patrimonial em risco. Mas 5% apenas tem um seguro de vida, que não vai cobrir a sua vida, mas vai cobrir a sua renda. Né? A sua renda frente a uma invalidez ou a pensão por morte para poder garantir ali o sustento e os sonhos que cada um tem com seus familiares. Então, a pandemia trouxe isso tudo. Né? E também, correlacionando com o ESG, também trouxe essa visão de que as pessoas, por optarem por ter uma vida mais equilibrada, elas também estão escolhendo organizações que tenham um propósito mais conectado com melhorar a vida da sociedade, a vida como um todo. Então, em termos de resultados, nós tivemos nesses últimos anos um resultado extremamente diferenciado, foi surpreendente. A gente descolou do nosso segmento, tanto de previdência fechada, que é onde a gente está inserido, que é um segmento que não tem tanto apetite comercial. Não é o nosso caso, a gente tem um apetite comercial, nós somos muito arrojados, nossos planejamentos de objetivos têm metas exponenciais, mas a gente também cresceu acima do mercado aberto. E eu não tenho dúvida que nós crescemos porque nós estamos ancorados naquilo que vai ser o futuro de todas as organizações, né? Esse olhar social, esse olhar humano, esse olhar de equilíbrio para uma vida toda plena, né? E não só por um momento de vida, né? Mas uma vida toda plena. Ou seja, a Quanta Previdência é uma organização ESG por natureza, né? E esse indicador ESG, para quem nos acompanha, né, que é uma exigência cada vez maior do mercado, dos consumidores, dos investidores, de empresas que tenham práticas, condutas em harmonia, em compliance com responsabilidade social, sustentabilidade e governança. Ou seja, empresas que têm aquela filosofia de não entenderem que são ilhas, não estão isoladas, elas impactam a sociedade, impactam todos os seus fornecedores, colaboradores, o mercado, a natureza, né? Então, isso é uma responsabilidade empresarial da qual as organizações não podem abrir mão. Então, essa exigência de que as empresas se adaptem a essa filosofia e essas melhores práticas, no caso da Quanta Previdência, de algum modo já faz parte da natureza. Quando isso passou a ser mais demandado e valorizado pelo mercado, a Quanta, que já estava preparada, conseguiu capturar ainda mais. E você mencionou sobre
inovação. Queria que você explorasse um pouquinho sobre como essa cultura de inovação da Quanta Previdência para se manter up-to-date, atualizada. Você tem, por exemplo, eu acompanho as suas atividades, algumas delas, e vejo que você participa de grandes momentos globais, fóruns internacionais, recentemente, inclusive, no maior deles do mundo, que é o Web Summit em Lisboa. Que insights, que temas, como esse assunto tem sido tratado pelo mundo e como a Quanta traz ao Brasil essas tendências, né? Perfeito, Delton. Acho que o maior aprendizado não é nem que a gente adquire lá fora, em termos de metodologia, mas em termos de posicionamento e de cultura mesmo. Assim, para mim, uma organização que quer estar na vanguarda, ela precisa estar inovando, buscando alternativas novas de satisfazer e atender, especialmente no nosso caso, não é nem satisfazer, é despertar o interesse, né, para uma solução. Eu acho que o ponto ele vai além, ele tem a ver com gestão ambidestra. E a gestão ambidestra é justamente essa capacidade que uma organização tem de sustentar os seus processos, entregar aquilo que se predispõe, aquilo que as pessoas contrataram e estar constantemente buscando novas oportunidades, que vão estar no nosso segmento, vão estar com o nosso cliente, com o nosso participante, né? Ele é a pessoa que pode dizer aquilo que ele precisa. Claro que a satisfação do participante é sempre um alvo móvel, a gente nunca chega, né, 100% de satisfação. Mas a gente vai buscar também muitas referências fora, porque o Brasil, ele é um país que, em termos de previdência, ele está atrasado. A gente tem um percentual de cobertura, a nossa reserva previdenciária, que hoje já tem aí 2,4 trilhões. Mas é muito pouco, uma cobertura muito baixa frente ao nosso PIB. E quando a gente compara com países desenvolvidos, nós temos muita coisa para percorrer. Então, a gente está sempre indo buscar referências lá fora para identificar que oportunidades, que caminhos já foram trilhados. E a gestão ambidestra é isso, é estar olhando para novas oportunidades, experimentando, né? E não é o líder ou o dirigente que faz isso, é uma organização que tem que ter cultura de gestão ambidestra. Então, quando se fala em inovação, para mim, eu falo sempre em gestão ambidestra. Você criar um ambiente onde todas as pessoas que atuam na tua organização, eles tenham essa cultura de estar construindo, entregando hoje e construindo esse amanhã. Lá na Quanta, por exemplo, a gente tem um código de cultura de vanguarda, onde a gente deixou muito claro qual é o comportamento que a gente quer dos nossos funcionários. E nós não temos uma área de inovação ou uma squad de inovação. As organizações maiores até têm uma vertical, uma empresa com outro CNPJ. Lá na Quanta, todas as pessoas têm essa necessidade de estar buscando a melhoria contínua. A gente fala de inovação como algo extremamente novo, mas isso é muito antigo, né? Lá na época lá da ISO 9001, a gente já falava sobre melhoria contínua, que é uma evolução. Então, a inovação nada mais é do que você ter um interesse puro em levar o teu propósito para o maior número de pessoas. E para levar o teu propósito, você tem que estar buscando novos serviços, novas formas de abordagem, novas formas de potencializar também o resultado, no nosso caso é financeiro, né? A gente tem que otimizar esse recurso financeiro. E a gente, anualmente, a gente está sempre buscando alternativas lá fora. No ano passado eu fiz 3 certificações internacionais para estar buscando, né, esses elementos. Mas o que eu resumo, né? Hoje, a gente tem muito a questão da inteligência artificial, que é algo que muitos empresários têm medo, têm preocupação, porque ainda não é regulado, né? E realmente tem questões éticas bastante controversas envolvidas, né? Na medida que você começa a ensinar uma máquina, daqui a pouco ela pode começar a tomar decisões, mas ela tem que você tem que unir o teu trabalho à inteligência artificial. De fato, assim, ela consegue otimizar muito do nosso trabalho, dando novos insights, ajudando a gente a criar modelos preditivos e facilitando aquele trabalho que é um trabalho mais operacional. A inteligência sempre vai ser humana, porque a IA, ela vai trazer soluções, mas ela não vai tomar a decisão. Ela vai te trazer várias possibilidades, mas é o líder que vai tomar, entre aquelas possibilidades, a melhor decisão, na hora certa, com coragem, com atitude, para que ela esteja ali a um passo na frente do seu concorrente, né? Então, a gente vê lá fora muito inteligência artificial. Uma outra coisa interessante também, que é a questão do pensamento da data-driven, né? Que é a tomada de gestão com base em dados. E eu, como sou mulher, a mulher tem essa coisa do feeling. E eu vejo muito agora o respeito e a luz ao feeling. Não é mais só a gestão de dados, não é só mais ser data-driven, mas é ser data-driven e respeitar o feeling também de novo, porque a tomada de decisão, ela é humana. Os dados, eles estão aí à disposição, né, de todas as pessoas. Muita coisa se fala também sobre toda essa evolução tecnológica, a segurança dos dados, a segurança das informações, porque hoje nossos dados estão aí à disposição e isso pode ser utilizado, né, de várias maneiras, inclusive de maneiras
ruins, que nos tragam riscos, né? Então, a gente fala muito sobre segurança de dados, segurança da informação, sobre os aspectos educacionais também, na medida que a gente vai dando mais autonomia para o nosso cliente, para que ele compreenda mais o nosso produto, o nosso serviço, ele vai fazer escolhas melhores e aí o teu produto tem que ser realmente melhor, porque se você gera mais educação e o processo educacional também tem mudado muito aí ao longo desses últimos anos, né? As pessoas têm preferido processos que são mais imersivos, experiências onde as pessoas possam viver um pouco daquilo que ela vai contratar antes mesmo dela contratar, né? Então, a gente vê muito esses pontos todos, mas eu acho que o que está por trás, como eu comecei falando, é a cultura de uma organização. Para que uma organização ela consiga ser uma organização inovadora, não adianta apenas ela contratar essas tecnologias, e a tecnologia, não falo só de tecnologia pura, mas a criatividade é a maior tecnologia que a gente tem, né? Não adianta só você querer incorporar esses processos se você não cria um ambiente onde as pessoas possam, de fato, protagonizar essa construção do novo, onde elas tenham um ambiente seguro para experimentar, onde elas possam participar, independente do nível hierárquico que elas estão, que elas possam olhar para aquela organização como donas, né? Tem um conceito que a gente fala em gestão, que é o business owner, né? Que é o dono do negócio. Independente se você é um estagiário ou se você é um líder, hoje as organizações precisam que todo o seu quadro tenha dono de negócio, tenha a visão, né, de dono de negócio. Na medida que ele está atendendo o telefone, ele é dono do negócio naquele momento com o seu cliente. E isso é muito difícil. E não é uma inteligência artificial que vai trazer para uma organização essa capacidade de levar essa conexão de propósito para todos os seus funcionários, né? Eu acho que a cultura, ela vem como base, como pano de fundo de tudo isso, assim, de tudo que eu vejo no mundo. As empresas que têm uma cultura forte, elas sempre conseguem estar na frente, porque elas não só acessam, né, as novas soluções, mas elas conseguem incorporar aquilo com muito mais rapidez e naturalidade ao seu modelo de negócios, né? Denise, você foi eleita empresária, líder empresarial do ano, em 2023, fruto de um colégio de indicações e de votação formado por grandes empresários, instituições, federações patronais e sindicais, entidades do terceiro setor, formadores de opinião, jornalistas, né? Queria te ouvir um pouquinho dessa tua trajetória como empreendedora, como executiva, como líder de uma das organizações empresariais que mais crescem no Brasil e fruto de um tema de altíssima demanda, novo, que requer educação, né? Então, requer uma atuação pedagógica do ponto de vista da empresa, né? Então, como você vê hoje a temática ao longo da tua carreira, né? Que elementos formaram hoje o perfil que você tem de sucesso, de comandar uma empresa de altíssimo impacto, de altíssima influência corporativa, né? E o que você percebe de tendências, de perspectivas? Qual é o perfil da liderança do futuro para ter sucesso nessa nova economia em transformação acelerada e de tantas incertezas, vamos dizer assim, né? O que se tinha no passado de certa previsibilidade, né? De construção de carreira, hoje nem tudo é aplicado. O que você entende que mudou e o que você entende que veio para ficar e isso continuará daqui aos próximos anos, né? Legal. Eu vou começar pelo fim. Eu acho que tem coisas que vieram para ficar e elas nem são novas. Me fizeram essa pergunta já há uns 5 anos atrás, assim, quando a Quanta teve um processo de nacionalização. E a minha resposta não mudou. Enquanto liderança, eu sempre acreditei e ainda hoje acredito nesse aspecto, que o líder ele tem que ter a capacidade de enxergar mais longe, tem que ter visão, e a visão de negócio não se dá apenas você conhecendo o teu segmento de negócio, você tem que se conectar, né, com outros modelos de negócios, porque às vezes as oportunidades elas são transversais, não é exatamente no seu segmento que você vai ter uma grande sacada, um grande insight, uma grande inovação. Então o primeiro ponto, eu acho que o líder ele tem que ter a capacidade de olhar para além do seu segmento, para além do seu negócio. O segundo ponto, depois que ele consegue enxergar as oportunidades, o segundo ponto é a coragem, né, Delta? Eu acho que as oportunidades, muitas vezes, elas estão até no Google, mas falta, muitas vezes, a coragem de criar algo que ninguém criou ou de fazer diferente. Então, tem que ter a atitude empreendedora que traz ali aquela necessidade de você ter coragem de assumir algum risco para criar algo novo. O
O terceiro ponto, depois da coragem, também acredito, e isso é muito antigo para mim, que nenhuma organização e nenhum líder constrói nada de grande sozinho. Então, é a tua capacidade de fazer parcerias, de se conectar num ecossistema, como a gente vive aqui no LEAD, né? Onde você, com esse teu trabalho tão incrível, você consegue nos conectar. Isso, para mim, faz toda a diferença. Essa capacidade de você estabelecer boas parcerias para que o teu negócio consiga prosperar. Aí, a partir disso, a gente começa um olhar interno, né? Enquanto líder, eu acho que ele tem que ter sempre humildade. Humildade para entender que a gente está sempre atrasado em conhecimento, em informação, em gestão. Então, o líder ele tem que ter humildade para entender que ele é o eterno aprendiz. O líder tem que estudar muito, ele tem que estar à frente dos grandes temas. Ele tem que escutar, muitas vezes, o seu time que sabe mais do que ele, né? Em cada uma das áreas. Então, a humildade do líder. Um outro ponto que diz respeito ao interno, assim, né, dentro de uma organização, é a capacidade de você enxergar essas grandes oportunidades, ter coragem, se conectar e levar aquilo de forma mais entusiasmática assim, para o teu grupo. Levar o entusiasmo para o teu time, para que as pessoas consigam entender o propósito daquela organização e que eles consigam conectar aquela visão do líder, das principais lideranças no dia a dia delas e transformar aquilo em algo que vai fazer e vai agregar valor para o cliente. No nosso caso, a gente chama de participante, né? Porque uma grande visão também não é nada se ela não consegue, no final das contas, mudar a vida de ninguém. Um produto, um serviço incrível, revolucionário, se ele não atender uma dor e não tornar a vida de um ser humano melhor, ele não é uma grande inovação. Inovar não é criar coisas diferentes. Inovar é criar uma vida diferente para as pessoas, né? Então, acho que, em resumo, é isso, é ter visão estratégica para além do seu negócio, é ter coragem de empreender essas soluções, se conectar num ecossistema forte com outros executivos, com outras lideranças, com outros negócios, ter uma capacidade de inspirar o teu time dentro de casa para o teu propósito. E, claro, que o teu propósito seja algo que faça sentido, né, para as pessoas, né, para a sociedade que a gente vive, porque no final da linha, no final da conta, nós estamos aqui para isso, né? Nós recebemos essa oportunidade, enquanto líderes, de influenciar as pessoas. Isso só faz sentido se a gente poder tornar a vida das pessoas um pouco melhor, né? No fim da linha, no fim do balancete, né? Eu acho que não é sobre números, os números eles são sempre consequências naquilo que a gente consegue fazer efetivo e de deixar de legado mesmo para uma sociedade. Porque na medida que a gente constrói um mundo cada vez melhor, nós vamos deixar para os nossos filhos um mundo mais gostoso de se viver, né? Hoje a gente reclama, né, de muitas coisas, de segurança, de muitas coisas que, de repente, ali atrás não se teve um olhar. Como a própria questão da sustentabilidade, né? A gente está tendo muitos efeitos já da má utilização dos nossos recursos naturais. Isso foi consequência de decisões ali atrás. Então, que a gente não tome as mesmas decisões, talvez equivocadas ou negligentes, e que a gente consiga, de fato, deixar para os nossos filhos e netos uma sociedade melhor, né? Que a gente entregue, uma frase que é muito dita, que a gente consiga entregar esse mundo melhor do que a gente recebeu, né? Então, enquanto líder, eu vejo isso. Eu tenho essa missão que vai além do número, vai além de uma meta, né? Que tem a ver realmente com a minha passagem, né? E com essa oportunidade que eu tenho de ser líder. E quem é líder, ele tem que se preocupar com essas causas mais amplas, né, Adelton? É isso que eu acredito. Fantástico, tivemos a oportunidade no episódio de estreia da temporada 2024 do Lead Talks Liderança para o Futuro, ouvir Denise Maidanchen, CEO da Quanta Previdência, uma liderança inspiradora do que é o espírito do nosso programa, do nosso conteúdo, que é construir esse futuro de organizações que impactem e que contribuam para a melhoria de vida das pessoas. Nos encontramos no próximo Lead Talks nas plataformas do SBT, em televisão aberta, do Sistema Catarinense de Comunicação SCC10 do portal digital e também nas redes, grupos de distribuição e plataformas do LEAD, o maior grupo de lideranças empresariais do Brasil. Nos encontramos no próximo Lead Talks.